Fala, fala galerinha, tudo bem? Meu nome é Diego, sou servidor aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente está sempre por aqui às terças e quintas, conversando sobre concursos públicos para concurseiros normais, como nós. A gente sempre começa o vídeo passando umas mensagens, né? Então, antes da gente entrar diretamente no vídeo, vou pedir para você já deixar o like, vou pedir para você já se inscrever no canal e, se ao final você achar que foi útil, que foi bacana, que tem alguém que possa se beneficiar, você já passa o vídeo adiante também, envia aí para a galera que estuda com você ou que você conhece, enfim. Hoje eu vou conversar com vocês. A gente separou um quadro aqui no canal que a gente deu o nome de Direto e Reto. A gente conversa muito sobre diversas coisas no sentido de preparação, de uma forma geral, estudos, dicas, técnicas. E esse quadro a gente resolveu montar para conversar sobre assuntos relacionados ao concurso público que não sejam esses mais batidos. Técnicas de preparação, técnicas de estudo, mindset, coisas desse gênero. E é uma coisa um pouco mais descontraída, sem muito roteiro, sem nada muito pré-determinado. A gente escolhe uma coisinha ou outra, um tema ou outro, e faz a conversa com vocês. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre autoconfiança, que é uma coisa que para mim é bastante cara, porque eu tive muito problema com relação a isso. Mas a gente vai destrinchar um pouquinho mais isso no decorrer do vídeo. Só antes da gente ir adiante, a gente sempre pede também que você que está assistindo esse vídeo, se você tiver num bom dia, se você tiver num dia inspirado, num dia no qual as coisas estão dando certo de alguma forma, que você deixe uma mensagem para alguém que também está vendo o vídeo, mas que pode de alguma maneira estar precisando de uma palavra de incentivo. Então deixa aí nos comentários que você pode, que você é capaz, e com certeza alguém que está precisando ler aquilo vai se sentir inspirado e ficar feliz de alguma forma. Beleza? Então é isso, sem mais delongas, vamos pro início do vídeo aí. Roda a vinheta. Pessoal, a gente já deu a nossa opinião aqui, tanto eu quanto o Júnior, de que se você fizer a sua parte, e o que a gente chama de sua parte? Se você cumprir o seu cronograma dentro das suas realidades e tal, você não precisa nem necessariamente ser abundante em autoconfiança ou acreditar cegamente que a sua aprovação vai chegar, mas a gente já te garantiu, mais de uma vez até, que se você fizer a sua parte, com certeza ela chega. Inclusive, eu dei alguns exemplos de situações minhas mesmo, do passado, nas quais eu simplesmente não acreditava que nenhum dia eu ia ser concursado de órgão nenhum. Isso é curioso, e eu separei para a gente conversar sobre isso hoje. É curioso porque as coisas elas tendem a tomar caminhos assim que a gente não espera mesmo. As coisas tendem a tomar curvas que realmente são muito, sei lá, muito engraçadas, assim, coisas inimagináveis por vezes. E então, principalmente no começo dos estudos, eu tinha essa, abre fecha aspas, certeza de que para mim esse momento nunca ia chegar. Para minha sorte, eu tive pessoas que estavam ali acreditando e falando para mim o que a gente tenta passar para todo mundo que acompanha a gente e tal, que é o quê? Olha, se você não desistir, a sua hora vai chegar. Exatamente a mesma mensagem que a gente tenta passar para vocês, é a mesma mensagem que a gente recebia. E como eu demorei até mais a ser aprovado que o Júnior, por exemplo, então eu acabei ouvindo até mais tempo mensagens de encorajamento desse tipo. Então, mas ainda assim é complicado, porque às vezes a gente tem essa tendência de achar que é tudo tão distante, que o concurso público é uma coisa tão absurdamente disputada que pra gente nunca vai chegar. Então, assim, o que vale a gente ter na cabeça é que sim, realmente, concurso público, independente do cargo, independente do nível, é sim uma coisa muito disputada e sob nenhum ângulo, sob nenhum aspecto, é uma coisa fácil, tá? Pode ser mais ou menos rápido, a depender de uma inúmera série de fatores, sabe? Mas não é fácil, definitivamente. Então, então a gente às vezes pode acabar criando essa sensação de que é uma coisa muito fora da nossa realidade, de que não vai chegar, enfim. E eu separei isso para conversar com vocês hoje, porque alguns que já acompanham a gente há algum tempo sabem que antes de eu ser servidor do Ministério Público aqui do Rio, eu era
servidor público da Defensoria. E, assim, fiquei lá bastante tempo, foi também um trabalho muito satisfatório, muito bacana, conheci muita gente legal, tive chefes, assim, eh, inspiradores, sabe, que me ajudaram muito nos meus estudos. E antes desse meu primeiro concurso da Defensoria, eu tinha essa impressão de que, assim, todo mundo era capaz menos eu, sabe, sendo bem sincero com vocês, a impressão, os pensamentos que rondavam ali minha cabeça eram mais ou menos nesse sentido. E como eu falei, eu tive a sorte muito grande de estar cercado de amigos e outras pessoas que também estavam estudando e me incentivaram muito, não me deixaram desistir, apesar dessa impressão que eu tinha de que as coisas não iriam acontecer. Eu separei esse tema específico de autoconfiança para a gente conversar hoje, porque há mais ou menos uma semana e meia, nessa faixa, uma semana e meia ou 2 semanas, eu tive a notícia de que eu seria convocado para o TRT da segunda região, né, de São Paulo capital. E eu achei curioso, porque assim, então entre Defensoria, MP e o TRT2, já seria o meu terceiro concurso, né, que eu seria efetivamente convocado e tal. E eu fiquei pensando nisso porque, por tanto tempo eu achei que eu não ia conseguir chegar a ser convocado em órgão nenhum. E agora, estando aqui no MP, e assim, em termos de trabalho, de remuneração, enfim, de chefia, estando plenamente satisfeito, assim, eu recebo a notícia de mais um concurso. Então é curioso, porque no passado eu que achei que nunca teria a chance de ser convocado para nenhum, estava me vendo em vias de ser convocado para o terceiro. Isso vai na direção do que a gente fala, de que assim, confiança é bom, autoconfiança é bom, ajuda, mas se a gente for ser bem, bem sincero, não é indispensável, sabe? Eu acabei optando, depois de, enfim, conversar com várias pessoas, conversar com uma galera bem legal, e tá prestes a ser convocado também para esse concurso do TRT lá de São Paulo. Conversei com uma galera de lá, sobre como era o trabalho, os benefícios, a remuneração, enfim. Conversei com pessoas próximas a mim também, e acabei optando por permanecer aqui no MP do Rio e tal, que eu tô bem feliz, assim, o meu trabalho agora tá bastante organizado, a minha chefe, assim, é incrível, os colegas da minha promotoria também são sensacionais, e a remuneração em termos de remuneração e benefício, era equivalente. Então acabei optando em ficar por aqui mesmo. E aí fiz o meu termo de desistência, né, para poder adiantar as pessoas que estariam atrás de mim na fila de convocação lá no TRT, para que elas fossem chamadas mais rápido, né? Nada mais justo do que tentar, de alguma forma, ajudar o pessoal que está nessa luta aí também. E aí eles ficaram super agradecidos e tudo mais. Mas esse lance da autoconfiança é uma coisa muito curiosa, porque às vezes todo mundo vê o nosso potencial, com exceção de nós mesmos, né? E é curioso, porque eu tive essa experiência da convocação agora, do que seria a convocação pro TRT, e eu não me senti, por exemplo, diferente com relação aos concursos que eu quero prestar. Então, assim, é curioso porque no passado eu tive essa questão de muito não acreditar, enfim, achar que a minha hora nunca ia chegar e tal. E aí, a hora da gente chega, e assim, isso eu repito, a exaustão. A hora da gente chega se a gente não desistir, isso é certeza. Mas ainda bate aquela pontinha de medo, sabe, com os concursos que ainda virão. Então, muita gente que acompanha a gente aqui sabe que é o sonho da minha vida ser defensor público aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu ainda sinto um pouquinho daquelas mesmas sensações lá do começo, que mais à frente eu descobriria que iam ser infundadas, porque eh, tive a sorte de já estar sendo convocado pela terceira vez. Eu ainda sinto um pouquinho disso com relação ao concurso de defensor, sabe? E eu acho que é legal a gente trazer esse bate-papo aqui e essa coisa mais humana, porque basicamente todos os canais de concurso, todos os canais preparatórios, canais de pessoas que falam de concurso sobre algum ângulo, sabe? Que comentam.
9 de 10 eh, lidam com as coisas num jeito muito curioso, sabe, pela falta de uma palavra melhor. Então, há quem lide com o tema concurso público, num sentido de: "Ah, não, eu sou muito gênio, eu sou muito acima da média, eu sou muito esforçado, tudo na minha vida se encaminhou, tudo deu certo e eu despontei", sabe. E, assim, eu não acho essa, sei lá, essa abordagem. A gente aqui tenta ir numa direção completamente oposta disso, sabe. E eu acho que muito do feedback que a gente recebe de vocês, muito desse retorno, é no sentido de que as pessoas finalmente estão vendo, 2 caras normais, né, conversando sobre concurso público, ou seja, falando sobre como é a preparação para pessoas que têm dificuldade, para pessoas que têm um dia corrido, cheio de coisas, para pessoas que, por vezes, não podem se dedicar exclusivamente para o concurso público. Enfim, pessoas com um cotidiano, cheio de problemas, cheio de imprevistos, e que, não são gênios, ou seja, não passam o olho numa matéria por um segundo, para logo em seguida entender que não precisa mais estudar aquilo, sabe. Então, pessoas normais, como a gente costuma dizer. E eu acho que o sucesso que a gente tem tendo, o retorno positivo que vocês têm dado pra gente, eu acredito que é muito por conta disso, sabe. A gente em nenhum momento tenta se passar por especial em nenhum aspecto, sabe. A gente não tem uma inteligência acima da média, a gente definitivamente nunca teve, uma renda acima da média, pelo contrário até. A gente não tem condições, eh, pelo menos no começo da caminhada, a gente não tem nenhum tipo de condição que seja acima da média, sabe. Ou seria na média ou seria abaixo dela. Então eu acho que muito dessa alegria que a gente tem quando vocês mandam uma mensagem, e pelo teor das mensagens a gente consegue ver que o que a gente está querendo passar tá sendo, o objetivo está sendo atingido, sabe. Porque as pessoas entram em contato com a gente e reforçam exatamente essa ideia, de que elas têm problemas, de que elas têm dificuldades, de que a vida delas não é linear. E aí a gente fica muito feliz com isso, porque eu acho que eu me arrisco a dizer que a maioria das pessoas não são gênios, nem superdotadas, nem nada equivalente. A maioria das pessoas não vai ter, uma condição financeira, infinita para poder estudar pelo tempo que for necessário. A maioria das pessoas não vai ter um tempo exclusivo para estudos, no sentido de não precisar fazer mais nada, né, de se dedicar apenas aos estudos. Então eu acho que a mensagem que a gente tenta levar é sempre para pessoas normais. E falando com pessoas normais, eu posso dizer que muita gente vai ter exatamente esse problema de achar que ela própria não vai conseguir, que ela não vai chegar lá, que as coisas, estão altamente disputadas e que para ela o momento nunca vai chegar. E, mais uma vez, a gente vem aqui para poder te dizer que você só não vai chegar se por algum motivo você desistir, se por algum motivo você parar a sua caminhada. É a única hipótese. Se você insistir, fazendo a sua parte, cumprindo o seu cronograma de estudos dentro da sua realidade, com certeza, em algum momento, a sua hora vai chegar. Eu tô aqui hoje, né, para poder te falar isso. Então, assim, se eu passo essa notícia para vocês de que eu seria, com muito orgulho, assim, convocado para um terceiro concurso e tive, a oportunidade de escolher onde ficar, é 100% devido ao nosso à nossa organização de estudo, é 100% devido aos nossos métodos de estudo como um todo, e aí englobando até a própria organização. E e isso é muito legal, porque assim, só confirma o que a gente sempre fala, de que mesmo se você não tiver nenhum tipo de característica especial, mesmo se você não for gênio, se você não for superdotado, mesmo se você não tiver muito dinheiro, mesmo se você não tiver tempo ilimitado, mesmo se você for uma pessoa mediana, como nós somos aqui, você consegue passar nos concursos que você tiver a pretensão de passar. O tempo vai ser variável, o tempo para conseguir isso, mas eu te garanto que com certeza você consegue. E aí a gente fica muito feliz porque
os métodos que a gente usou, a organização do nosso estudo, até mesmo a preparação mental, sabe? Quando a gente começou a dar o devido cuidado pro que as pessoas, hoje em dia, comumente chamam de mindset. Quando a gente começou a dar a devida importância para todas as áreas do estudo, né, não só pro estudo propriamente dito, ou seja, só ver matéria, ver aula, ler as leis, resolver exercícios, isso é uma parte importante, fundamental. Mas quando a gente começou a enxergar o estudo como um todo, eu acho que aí as coisas começaram a deslanchar, até mesmo para nós que, e isso eu digo até com certo orgulho, sabe? Até mesmo para nós que não temos nada acima da média, nem inteligência, nem, enfim, nem uma família que tivesse condições de deixar a gente exclusivamente estudando, nem nada nesse sentido. Então, todo o sucesso que a gente teve, que a gente tem, é muito por conta do nosso método de estudos, da organização e dessa visão global das coisas, que a gente consegue ver que é importante você estudar, mas também é muito importante você cuidar para ter um momento seu mínimo de lazer, de estar com pessoas que você gosta, fazendo coisas que você gosta, relaxando um pouco. É, é também muito importante você tentar cuidar da sua saúde, ter algum tipo de exercício físico dentro da sua rotina, tentar se alimentar tão bem quanto possível. Quando a gente começou a enxergar que não era só as horas de estudo ali que faziam diferença, o negócio cresceu assim de uma maneira inacreditável. É mais ou menos assim, é como se, pensando em retrospectiva, parece óbvio, mas a gente demorou para poder entender isso, e depois que a gente entendeu, a gente demorou mais um pouco até a gente conseguir fazer disso um método, sabe? Então a gente demorou, numa primeira etapa, para entender que, por exemplo, um jogador de futebol, ele não se dedica somente a chutar a bola. Ele tem um treinamento físico, de força, de resistência, ele tem uma dieta preparada para ele, dependendo, ele vai ter um acompanhamento psicológico, ele tem, enfim, os momentos dele de lazer, com a família e coisas do gênero. E com estudo não é muito diferente. A gente precisa de uma abordagem onde a gente consiga enxergar a coisa como um todo. E tente, na medida do possível, ter algum tipo de equilíbrio. É aí que o sucesso começa a vir. E mesmo depois que a gente se deu conta disso, a gente ainda demorou um pouco até transformar isso num método. Ou seja, a gente precisa estudar, certo? Beleza, mas no que consiste estudar, sabe? Estudar consiste em, primeiro, a gente ver quanto tempo a gente tem livre, separar as matérias, ver o que cai no concurso, ver o que eu tenho de dificuldade, priorizar, fazer exercícios, etc. Perfeito. Eu preciso também ter um momento de lazer. Então, ótimo, vamos ver o que seria um momento de lazer. Quanto tempo eu tenho disponível para o meu lazer? Ótimo. O que eu gosto de fazer? Vou tentar encaixar. Eu gosto de estar com os meus amigos, eu gosto de estar com a minha namorada, eu gosto de estar com a minha família. Então, vamos encaixar essas coisas nos momentos que são de lazer. E aí, eu consigo me dedicar 100% aos estudos no momento de estudo, sem, sem, sem desviar, na medida do possível. Eu consigo me dedicar 100% aos meus momentos de lazer, sem nenhum tipo de culpa, porque eu sei que nos momentos de estudo eu fiz tudo que eu precisava fazer, então agora eu tenho o meu lazer ali dentro do que eu reservei entre as coisas que eu gosto de fazer, com o tempo disponível que eu tenho para fazê-las. Eu preciso descansar, um tempo mínimo, eu preciso. E aí, assim, isso entra muito nas particularidades de cada pessoa. Então, pessoas vão precisar de algum momento espiritual, pessoas vão querer ir à igreja, ao templo, ao terreiro, ao centro espírita, ou não ir a lugar nenhum. Enfim, pessoas vão precisar de algum tipo de comunhão com espiritualidade de alguma forma, outras não vão precisar disso, mas vão precisar de outras coisas. Particularidades. Então, só quando a gente começa a ver a coisa como um todo, né, a gente começa a realmente crescer e se desenvolver. E isso demorou um pouco esse conhecimento, transformar isso num método que fosse replicável para a gente continuar fazendo para outros concursos, demorou um pouco para poder chegar, né? Pelo caminho a gente teve muita queda, muita derrota, algumas tristezas, mas a comunhão entre o conhecimento que a gente absorve, as experiências, a preparação como um todo e a melhoria, né, dos métodos de estudo, inclusive com essa junção e começar a entender
que o estudo é uma coisa mais completa do que só a hora que você fica ali lendo ou fazendo questões ou o que seja. Então eu acho que a gente quando a gente acha o método certo de estudo pra gente, a tendência é que a nossa autoconfiança vá melhorando, porque, primeiro, os resultados vão começar a vir com um pouquinho mais de frequência, vão melhorando ao longo do tempo, as colocações e tudo mais. E a gente vai vendo que a gente está se desenvolvendo como um todo, sabe? É uma coisa muito legal, porque a gente sabe que, ao mesmo tempo que a gente está estudando o que a gente precisa e o que a gente pode estudar, a gente também está mantendo um contato minimamente próximo com nossos amigos, com a nossa família, com as pessoas que a gente ama. E a gente está tendo um tempo para descansar um pouquinho, ou enfim, fazer alguma dessas outras coisas que eu citei. Então, o que eu quero que fique claro, que eu quero que vocês percebam, é que essas coisas não são indissociáveis. Você ter um método próprio que se adapte, e aí é muito o que a gente prega aqui, que se adapte a uma pessoa normal, a uma pessoa que tem problemas, a uma pessoa que tem dificuldades, a uma pessoa, enfim, que vai ter imprevistos, que vai ficar doente, que vai ter dias de desânimo, vai ter dias de ânimo extra, sabe? Você ter um método que te ajude nessa direção, eu acho que é muito importante. E é muito importante você pegar e tornar ele seu, sabe? Adaptável à sua vida. Então, de repente, se você está num momento onde essa confiança não chega, que você está duvidando um pouco mais de você, que você acha que, enfim, que para você a hora nunca vai chegar, é possível que quando você descobrir o método que você precisa, descobrir um método que seja adaptável para sua rotina, isso vá começando a mudar uns pouquinhos. E aí eu não estou te dizendo que você vai passar automaticamente a ser a pessoa mais confiante do mundo, vai ter plena certeza de que tudo vai dar certo, porque não é assim que funciona. Como eu comentei no começo, até hoje eu ainda tenho vestígios daquela insegurança que batia no começo e tal, com os concursos que eu ainda pretendo fazer. Então, assim, não é que você vai passar a ser a pessoa mais autoconfiante do mundo de uma hora para outra. Mas se você tiver o método certo e você se vir avançando nos estudos ao mesmo tempo em que as outras áreas da sua vida, ainda que não esteja num equilíbrio perfeito, porque eu acredito que isso nem existe, mas no momento que você se vir avançando nos seus estudos, mas sem negligenciar completamente as outras áreas da sua vida, ou seja, você está avançando um pouquinho em cada ponto, essa confiança ela vem se aproximando de você, é mais ou menos inevitável, e isso é uma coisa muito legal. Então, acho que a mensagem que eu quero deixar para vocês é que, mesmo vindo de um cara que, num passado mais ou menos próximo, tinha uma certeza de que nunca seria aprovado e convocado para órgão nenhum, eu estaria em vias de ser convocado para o terceiro concurso, para o terceiro concurso grande, e se vocês me dissessem isso há uns anos, eu não ia acreditar de maneira nenhuma. Então, é possível que seja difícil para vocês acreditarem no que a gente fala aqui, mas tentem, na medida do possível. Porque você realmente só não vai alcançar se você parar pelo caminho. E é importante que eu lembre para vocês que, assim, a gente, e aí eu me arrisco até a falar pelo Júnior também, a gente não tem absolutamente nada acima da média, a gente não tem uma inteligência acima da média, e a gente não tem nenhum tipo de atributo intelectual que outra pessoa mediana não tenha, sabe? Então, se a gente conseguiu, definitivamente, qualquer pessoa que está assistindo a gente consegue. Com toda a certeza do mundo. Qualquer pessoa que está assistindo a gente consegue chegar lá. E aí eu acho que eu tenho um pouquinho de lugar para falar disso, porque é o que eu digo para vocês. Até um passado relativamente, né, recente, eu, antes do meu primeiro concurso, tinha essa certeza de que não ia ser chamado para nenhum. Estaria sendo chamado para o terceiro, acabei optando por não ir, e isso sem ter nada acima da média, sem ter nada de especial, sem ser um aluno particularmente notável em nenhum aspecto. E eu acho que esse papo mais sincero com vocês, a gente sempre tem aqui no canal, onde a gente não tenta se vender como nada, sabe? Não tenta se vender como especialista, como professor, como, sei lá, como guru, como nada. A única coisa que a gente
Se tivesse que achar algum tipo de definição, nós somos 2 servidores públicos, e já fizemos várias provas. A gente está envolvido em estudo para concurso, em serviço público, em coisas do gênero, funcionalismo público, há mais de uma década. Então a gente tem um pouquinho de ideia das coisas que a gente fala, não são palpites, né? Então, a gente não tem pretensão nenhuma de se vender como especialista. Mas a gente pode dizer para você que com um método, seguindo um método certo, você consegue chegar lá mais rápido. E a questão toda é você pegar o que dá certo para outras pessoas e tornar seu, tornar aplicável à sua realidade, né? E quando você começar a entender as coisas que dão certo para você, quando você começar a ver o padrão das coisas que dão certo para todo mundo, você vai ver que o seu desempenho e, por via de consequência, a sua autoconfiança, elas vão evoluir assim de uma maneira muito, muito bacana. Então, eu fico muito feliz de poder receber mensagens de vocês, carinhosas aqui pra gente, falando: "Poxa, que legal, eu assisto vocês ou eu ouço o podcast de vocês", e é muito bacana ver gente, falando sobre coisas que passam pela minha cabeça. Eu achei que só eu achava isso, eu achei que só eu sentia isso, eu achei que só eu pensava assim. É muito legal, porque, a nossa ideia é exatamente passar a nossa experiência e não se vender como nada demais, sabe? E tentar mostrar para vocês que muito mais do que ser gênio, muito mais do que ter tempo ilimitado, ter recursos financeiros ilimitados, muito mais do que isso, é a constância e um método de estudo que dê certo, sabe? Aplicado às suas realidades. E é isso. Não tem muito uma fórmula mágica, nem uma pílula mágica. É você aplicar a constância, ou seja, ir repetindo os estudos, e repetindo, e repetindo, e repetindo dentro do seu cronograma, e fazer isso com um método que te aponte na direção certa. E é isso. É isso que você precisa fazer para passar em concurso. Não tem nada de complexo, nem de enfim, nada muito revolucionário, sabe? Ao contrário do que vendem por aí pela internet. A gente fica um pouco triste porque as pessoas vendem dificuldade, as pessoas passam dificuldade para poder, enfim, vender curso, preparatório e coisas assim, quando na verdade não tem muita dificuldade no concurso. É o estudo com constância e um método que se adapte à sua realidade, à realidade de cada um. É isso. Só. Você não precisa estudar 12 horas por dia, você não precisa estudar até os seus olhos caírem, você não precisa, sabe, perder a noite de sono, não precisa de nada disso. Eu conheci um defensor público, por exemplo, que falava que estudava, porque ele só tinha isso, ele só estudava 2 horas ao dia no concurso dele para defensor. Era o que ele tinha disponível, era o que ele podia fazer. E era o que ele fazia. Ele passou da mesma forma, era o que ele tinha, foi assim que ele teve sucesso, estudando 2 horas ao dia. Qual é o diferencial dele? O método. O método dele era um método para, primeiro, para a pessoa dele, e segundo, um método para quem tinha 2 horas de estudo. Um método adaptável, portanto. Então, assim, não tem muito mistério. É complicado quando pessoas, especialmente cursos preparatórios, tentam passar uma ideia de que um concurso público é uma selva, onde, sabe? Porque a minha impressão é de que isso desestimula pessoas que iam agregar muito para o serviço público a serem servidores um dia. Eles passam uma dificuldade, uma impressão de uma, de uma dificuldade mesmo tão grande, onde só alguns poucos escolhidos iam conseguir ter sucesso, sabe? E eu acho que isso desestimula pessoas que seriam, assim, muito, muito, muito boas e benéficas para o serviço público como um todo. A gente aqui quer fazer o contrário. A nossa intenção é falar que absolutamente qualquer um pode passar, desde que esteja disposto a se manter no caminho, a ter uma constância mínima e a aplicar o método de estudo certo. E é isso. Absolutamente qualquer um pode chegar lá. E mesmo você que hoje pode estar eventualmente se sentindo desanimada, desanimado, mais uma vez, a gente está aqui para poder te dizer que a gente acredita em você, mesmo se você não acreditar,
Então, continua firme no seu propósito, continua fazendo a sua parte, continua se organizando, estudando, fazendo o que precisa ser feito e tenta, na medida do possível, ir vendo as coisas que são apresentadas e que são em comum para todo mundo que é aprovado. Tenta adquirir um método de estudo que dê certo para você, porque não existe uma fórmula universal, sabe? Existem coisas que dão certo para todo mundo, desde que cada um pegue aquilo e adapte à sua realidade. É isso. Então, a junção das duas coisas, a sua constância e um método para você, é o que vai fazer você deslanchar, é o que vai fazer você ir longe, e eu acredito de verdade nisso. Ainda que você tenha dificuldade de acreditar nisso, acredite numa pessoa que tinha certeza de que não ia chegar a lugar nenhum e tempos depois estava sendo convocado já para o seu terceiro concurso e tendo a oportunidade, com muita honra, de poder até escolher em qual órgão ia trabalhar, mesmo, de novo, não sendo uma pessoa com inteligência acima da média, não sendo um estudante acima da média, não tendo nada de anormal. Então, se porventura você achar que vai ter dificuldade nos seus certames aí, porque é só uma pessoa normal, que não é gênio, não é nada, eu tô aqui para te falar, bem-vindo e junte-se ao time, porque você pode ser da maneira que você quiser, mas se você não desistir, se você se esforçar, se você tentar aplicar as dicas que a gente passa sempre aqui no canal, no site e lá no Instagram, você vai muito longe, mas muito longe. Isso é certeza absoluta. Então, pelo menos esse ponto, essa certeza eu consigo te dar. Tudo bem? Combinado? Então, a mensagem que fica para vocês é: mesmo se você tiver num momento de desânimo, num momento de não estar acreditando em si, isso, acredita em mim, isso vai mudando aos pouquinhos. À medida que você se vira evoluindo, vê os seus resultados das provas melhorando aos pouquinhos, isso vai tomando uma curva para melhor, tá bom? Então não vai ser para sempre assim, é só você persistir, continuar no seu objetivo, você vai chegar lá e pelo caminho você vai descobrir uma força, você vai descobrir um empenho, uma garra que nem você sabia que tinha dentro de você. Isso é muito legal. Então continua estudando, se esforçando, continua adaptando os métodos que a gente passa para vocês, continua adaptando as dicas que a gente passa para vocês, porque a comunhão de tudo isso vai fazer você chegar em qualquer lugar que você quiser. Beleza? Combinado? Então, se você me ouviu, se você me assistiu até aqui, como sempre, muito, 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 muito obrigado, de verdade. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se ainda não fez, se inscreve no canal. Se porventura conhecer alguém que pode se beneficiar do papo que a gente teve aqui hoje, já aproveita e manda para essa pessoa. E se tiver algum feedback, lembra de deixar aí nos comentários, sugestões de vídeo, sugestões de temas, sugestões do próximo Direto e Reto, que é esse quadro aqui, a parte que a gente faz. Tudo isso é sempre muito bem-vindo. Se precisar de dicas, se precisar conversar, a gente sempre se coloca à disposição lá no nosso Instagram, @mentedeconcurseiro, _oficial. A gente responde todo mundo, sempre na medida da nossa possibilidade, mas a gente não deixa ninguém sem resposta. Então, de novo, muito, muito obrigado para você que viu ou ouviu até aqui. E, de novo, se você tiver um bom dia, deixe uma mensagem aí embaixo para alguém que pode estar precisando ouvir, deixe um incentivo, deixe uma palavra de força, porque isso pode ser o que vai virar a chave e pode ser o que vai jogar alguém para cima hoje. Beleza, pessoal? Hoje eu vou ficando por aqui. Brigadão, muito, muito obrigado por ficar até agora. E é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço.